Hoje o Sala de Aula fala sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, determinada através da Lei 10.639 de 2003. Eu conversei com a Ivonete Alves, que é mestre em Educação pela Unicamp, e com o Ayrton Pereira, pesquisador e mestrando em Educação também pela Unicamp. Vamos ver como foi essa conversa. Qual a situação que a gente tem hoje no país em relação ao ensino da cultura afro? Nas escolas onde a gente atua como formadora, e mesmo aqui na Unicamp, a gente percebe que tem uma quantidade grande de discursos sobre a questão da Lei 10.639, as posteriores, as diretrizes curriculares, mas na prática você consegue ter uma discussão, muitas vezes até bastante qualificada. Agora, esse conhecimento, essa forma de agir, essa educação afrocentrada para chegar na escola de base é um percurso muito grande. Algumas educadoras, alguns educadores conseguem percorrer esse percurso e chegar até lá, na criança, chegar na creche, chegar na escola do ensino básico, nos cursinhos pré-vestibulares populares, que é onde você tem esse tema trabalhado com cuidado. Mas falta muita coisa ainda para a gente fazer. O que falta, Ayrton, na sua opinião? Efetivamente, a 10.639 ser respeitada, né? A cultura africana ela tem muito a contribuir para a educação. Eu acredito que as pessoas têm um preconceito sobre as questões de África. Eu digo que é um racismo até com relação às questões de África. As pessoas precisam entender que quando você vai falar de cultura de um país, engloba tudo. Então você passa por brincadeiras, você passa por contos, você passa por histórias, lendas, culinária, mas você também não deixa de falar da religião. E é isso que eu tenho observado em alguns espaços, quando eu falo com alguns colegas sobre a questão da 10.639 e quando você leva para dentro das escolas o que é a cultura africana ou a cultura afro-brasileira, as pessoas ligam muito à religiosidade, só que ninguém está doutrinando ninguém. Isso é cultura, faz parte da cultura, como você... Por exemplo, se você for falar de Jerusalém, você vai fazer uma ligação com Jesus. Então, quando você vai falar de África e falar das religiões de matriz africana, você vai ter o candomblé, mas não que você vai fazer com que uma criança ou um adolescente, então, passe a cultuar uma religião. Não, não é isso. É você contar a história, é você falar sobre a história. É diferente vou doutrinar alguém ou catequizar alguém. Não, não é isso, não é disso que a gente está falando. Inclusive, isso ajudaria até a combater o racismo e o racismo religioso. Eu também conversei com a professora Marta Ferreira, que faz doutorado e dá aula sobre o assunto em uma pós-graduação. No início da lei, né, lá em 2003, a gente tinha uma dificuldade na questão da própria formação dos professores. Eu sou pedagoga e sou professora de história. Então, por exemplo, na minha formação em História, eu não tive História da África, nada ligado à africanidade. O que eu tinha era a minha própria formação pessoal, por conta da minha religiosidade, por conta da minha história de família. Eu tinha uma pesquisa à parte que me ajudou nas minhas aulas, sempre me ajudaram nas aulas de História e na coordenação pedagógica também. Mas na minha formação, não. Só que hoje a gente já tem um acesso maior a essas informações, a gente já tem várias formações, a gente tem uma gama de materiais disponíveis online e nas próprias escolas também, e que os professores não têm acessado e algumas equipes de gestão também não fazem divulgação desse material que está ali disponível para esses professores e até nas próprias reuniões pedagógicas estarem fazendo proposta de ação. Então, eu acho que falta efetivamente uma política pública, de fato, para que essa lei seja colocada em prática, assim como a complemento dela, que é a 11.645, pensando também as questões indígenas. Para os especialistas, há uma resistência dos próprios professores.
O racismo no Brasil, ele é estrutural e estruturante. Ele é estrutural porque ele tem todos esses séculos de construção objetiva. A gente teve leis que institucionalizou o processo escravizatório. A gente teve leis para demonizar tudo que viesse de África por conta de uma exploração econômica que o país ainda faz. Nós, negros e negras, continuamos num lugar de escravizados e escravizadas, ainda que a gente hoje, uma pequena parcela dos nossos grupos, das nossas comunidades, esteja já no ensino superior, no mestrado, no doutorado, como nós estamos. Então, você tem todo um conjunto de leis, de ações, de história que foi fundada em cima desse processo racista. E aí você tem a manifestação desse racismo que se dá através dos preconceitos, que são preconceitos também cultivados. E por que eles são cultivados? Porque tem um grupo grande de pessoas, não tão grande como nós, porque nós somos a maioria da população brasileira, né? Mas um grupo de pessoas que numericamente é inferior, mas tem um poder político e um poder econômico que usa essa opressão para explorar as pessoas. E aí isso é extremamente vantajoso para esse grupo que vive desse racismo estrutural e estruturante. Então, quando a gente vai fazer um trabalho para dizer, não, a gente tem necessidade de quebrar com essas amarras, tudo que você encontra são barreiras. E esse professor e essa professora que está lá na base, em muitos casos ele é vítima desse processo, em muitos casos ele é agente desse processo. Vítima porque muitas vezes, de fato, ele nunca conseguiu entrar em contato com essa cultura valorizada, com essa cultura bem elaborada. E muitas vezes agente porque ele vai repetindo essas ações preconceituosas desde a barriga da mãe. Então, uma mãe negra, quando ela chega para ver uma vaga para a criança dela na creche, ela chega muitas vezes tímida, porque ela já vem de um processo de opressão muito forte, muito grande, né? Diferente, por exemplo, de uma família que, mesmo que sendo pobre, nas mesmas condições sociais, ela sabe que ela tem um direito. Então, ela chega de cabeça erguida. Olha, eu vim ver uma vaga para o meu filho porque ele tem direito para isso. E se ela não consegue, ela aciona os meios legais. Uma família negra que não está acostumada a lidar com esse direito a seu favor, ela não vai ter condições, inclusive psicológicas, de fazer esse embate. Porque é sempre um embate político que a sua ação vai ajudar a alterar ou não. Qual o caminho, além de políticas públicas, ou quais políticas públicas você acha que deveriam ser colocadas para que esse ensino realmente acontecesse? Eu acho que as formações continuadas desses professores, eu acho que é importante elas acontecerem, uma formação dessas equipes de gestão com essa temática também, porque a equipe de gestão ela não é só a administração da escola, ela é a administração pedagógica também. Então, pensar na formação dessas equipes e também em projetos, as escolas desenvolverem seus projetos pensando em como incluir, porque o que a lei propõe, né, a 10.639, ela não propõe que sejam atividades esporádicas ou um projeto ou outro, ela é curricular. Hoje, nós temos majoritariamente dentro do território brasileiro religiosos, eu vou usar evangélicos e católicos, né? Então isso numericamente eles são em maior número. Então você tem estudos, por exemplo, de crianças e adolescentes que são crianças de terreiro e que quando são identificadas, a primeira coisa que outras crianças e adolescentes dizem é: ah, essa religião de preto. Isso é racismo. Ah, essa religião que faz o mal. Porque nós viemos, a gente vem de um processo, nós estamos vindo de um processo de demonização. Quando eu volto para a primeira fala, que é majoritariamente, e eu tenho majoritariamente dentro do Brasil evangélicos e católicos, essa demonização que vem dessas lideranças, quando eu tenho professores que têm em sua base essa religião, eles têm dificuldade em falar em coisas referentes à África. Mas por uma questão cultural mesmo, não é? Às vezes não é nem intencional, é isso que você está tentando dizer? Então, é que o racismo estrutural, ele perpassa por isso. Porque quando o que você diz que é cultural
por conta da questão religiosa, ela fala com o racismo estrutural e com esse racismo religioso. Você entendeu? Segundo Ayrton, não ensinar sobre a história e a cultura afro-brasileira e africana nas escolas perpetua atos do passado. Quando os portugueses e europeus escravizam, né? Existe esse processo de escravidão da população negra, a cultura era roubada. E que roubo é esse? Que sequestro é esse? Que violência é essa? Dele não poder falar, de roubarem o nome dele e dar um outro nome. Essa religião não é sua, a partir de agora você vai passar a ter essa religião. De muitos e muitos negros, inclusive, perderem o seu nome e ter que ter nome de santo. Então, quando nós falamos da 10.639, que em 2003 que os movimentos negros fizeram um esforço enorme para que essa lei fosse sancionada e está dentro da LDB, é justamente para que a gente possa diminuir, porque é muito estrutural, é de muito tempo esse racismo, mas a 10.639 ela vai trabalhar essas questões. Então vão aprender, por exemplo, que o meu tataravô, o que eu posso contar para alguém, meu tataravô ele veio escravizado para o Brasil para construir igreja. Meu avô era um engenheiro, meu tataravô era um engenheiro. Então quer dizer, quando nós olhamos para alguns engenheiros, existem outros ao longo do tempo, mas esse que veio especializado para construir, como muitos negros que vieram do continente africano, especialistas em determinadas funções, como minerador, agricultura e assim por diante. Então toda essa riqueza, você viu quanto tempo demorou para que as pessoas tenham acesso a essa riqueza. Não que seja tarde, mas que isso precisa ser trabalhado, inclusive para nós podermos trabalhar a questão do racismo. E aqui em Campinas, o vereador Carlão do PT propôs uma emenda à lei orgânica do município para garantir que o ensino da cultura e da história africana acontecesse nas escolas da cidade. Uma comissão de estudos também tratou sobre o tema. O objetivo principal era identificar as dificuldades dos professores da rede municipal em tratar o tema. Qual a importância e a necessidade da gente ter leis que façam com que a cultura afro seja ensinada nas escolas? Uma das grandes importâncias é, de fato, a gente ter um aval para reconhecer a riqueza cultural do Brasil e a riqueza material também, porque esse prédio foi feito porque nós fomos escravizados. Então, tudo que essa sociedade usufrui, hoje em dia, tem a sua base econômica na exploração do trabalho de escravizados e escravizadas e no extermínio dos grupos dos povos indígenas que estavam aqui. Então, essa nação foi construída em cima de um mar de sangue. E aí, esse mar de sangue dói demais na gente o tempo inteiro, porque a gente é impactado até hoje por esse processo escravizatório. Mas quando uma pessoa branca, e aí a gente está falando da branquitude e da necessidade das pessoas brancas também saberem dessa corresponsabilidade na luta, você dá conta de, numa escola, fazer um convencimento da diretora, da coordenação pedagógica, das professoras, de que essa ferida, para ser cicatrizada, ela precisa ser curada. E uma das formas de você fazer essa cicatrização é você valorizar a cultura de quem você explorou para sobreviver hoje. E quando você tem esse reconhecimento histórico de todo esse processo, diminui muito a maneira como as pessoas encaram todo esse racismo estrutural e estruturante. O que eu acho muito injusto é que essa responsabilidade continue majoritariamente nos nossos ombros, que já são ombros que carregam muito peso. E aí a gente tem que carregar também a necessidade e o convencimento dessas outras pessoas dessa necessidade, né? Como a gente teve agora há pouco tempo, denúncia no Ministério Público de alguns municípios que não estavam colocando em prática a legislação. Então, acho que algumas ações,
primeiro a gente fazer com que as pessoas saibam que isso é uma lei, porque mesmo ela completando 15 anos agora, muita gente, os responsáveis, por exemplo, não sabem o que é essa lei, não compreendem o que é essa lei, principalmente os responsáveis que não têm ligação com nenhuma matriz africana de religiosidade, né? Confundem até quando a gente começa a pensar essas questões na escola. Acho que a gente está doutrinando as crianças ou tentando converter, que não é nem a nossa pegada, mas enfim, eu acho que também explicar para esses responsáveis o que é essa lei, o que é essa legislação, para poder dar conta até da cobrança da implementação dessa lei mesmo. E a lei ajuda muito a te dar base, inclusive epistemológica, de conhecimento, para você ter os argumentos necessários para convencer essa mãe negra de que ela tem direito, essa família negra de que ela tem direito e que o direito dela só vai se efetivar a partir do momento em que ela sabe os mecanismos de lutar por ele. Porque a conquista do direito é um processo. Agora, fazer esse direito entrar em ação são outros processos. E como é um processo cotidiano, de cansaço, as famílias negras são submetidas a uma carga de trabalho muito maior que as outras, né? Eu tenho isso comigo mesma, eu trabalho muito mais para estar nesse doutorado do que outras mulheres com a minha idade que são brancas e que vieram de outras origens sociais. Então, se eu ainda tenho que fazer um sacrifício extra para conseguir estudar, imagine outras mulheres que não tiveram acesso ao processo educativo e que não conhecem os seus direitos e as legislações que as protegem desse racismo estrutural e estruturante. Então, é um processo muito profundo e que exige sempre uma renovação. E essa renovação não se dá individualmente, a gente só consegue fazer isso em coletivos. Para Marta, leis municipais podem ser mais efetivas que uma lei federal. Então, acho que quando você tem uma lei municipal, ela está mais próxima da escola, mais próxima desses responsáveis. Então, acho que seria mais fácil até a cobrança da implementação dessa lei, na verdade, né? E seria uma proteção também para que não aconteça o que tem acontecido em alguns municípios, que é essa pressão para pensar essa legislação que pensa em africanidades, em afrodiáspora como doutrinação. Eu acho que todas as leis municipais elas aproximam mais a questão da cobrança através do Ministério Público da população comum. Então, acho que esses responsáveis iam ter mais instrumentos e o próprio professor e os alunos também, a equipe de gestão, iam poder desenvolver melhor algumas ações, pensando especificamente nas suas regionalidades também, porque a gente tem uma diversidade gigante. Então, essa diversidade de culturas e de religiosidades, isso vai estar diferente em cada região. Então, acho que ia ajudar a pensar bastante e a colocar em prática também. Seria um complemento à lei. As pessoas precisam realmente entender que dentro desse território ele foi todo construído e todas as riquezas do começo de tudo isso foi a mãos negras. Nós tivemos os índios, mas foi a mãos negras. Que muitas pessoas sobrevivem até hoje a leite materno negro e que as mulheres negras elas merecem ser e muito valorizadas, inclusive pelos cuidados que elas deram a filhos de pessoas brancas. E quando eu digo isso, não é agredindo ninguém, mas porque isso faz parte de um processo histórico. Uma educação maior sobre a cultura afro pode, no futuro, reduzir racismo e até cenas de violência? Com certeza. A afrodiáspora está aí o tempo todo mundo vive com essa afrodiáspora, às vezes não se percebe na afrodiáspora, mas ela está aqui, nós somos a maioria da população, né? Nós negros somos a maioria, então eu acho que sim, que isso ia dar uma segurança até maior para a gente. A Marta me falou na entrevista também que o importante era as universidades darem uma maior visibilidade ao tema durante a formação do professor e aproveitou para contar a experiência dela. Por conta da luta dos movimentos sociais, as universidades também estão sendo pressionadas e algumas já começam já têm algumas atividades, algumas propostas curriculares, né, e obrigatoriedade de estar pensando questões de afrodiáspora e africanas para suas disciplinas como obrigatórias. A gente tem lá no Rio de Janeiro a Universidade Rural, com o programa de pós-graduação, o PPG Duque, lá na Rural, que tem uma linha, a linha 3, que é a linha de relações étnico-raciais. Então isso já é um ganho,
né, que a gente tem aí na legislação. A gente tem agora, a partir de 2009, aqui na Unicamp, que vai ter a disciplina obrigatória. Só que todo esse movimento que as universidades fazem são movimentos que sofreram pressão de movimentos sociais ligados à africanidades, à negritude, à afrodiáspora, para que essas ações sejam implementadas nos seus campos. Outro ponto destacado por ela é sobre dar visibilidade à lei, justamente para que pais possam cobrar os seus direitos. A gente não viu nenhum trabalho de divulgação para responsáveis. A gente viu algumas ações para professores, né? Sempre teve ações para professores, mas para responsáveis, não. E também nunca existiu uma cobrança para a equipe de gestão para que essa legislação fosse inserida no seu projeto político-pedagógico, que eu acho que também uma fiscalização ali. Isso, acho que a lei municipal seria um caminho para que as equipes de gestão das escolas colocassem nos seus projetos políticos pedagógicos e isso acabaria divulgando mais a legislação. E o que dá para entender pelas entrevistas é que enquanto houver resistência por qualquer motivo que seja, quem pede é a sociedade, que vê prejudicada a formação das gerações futuras. Eu acho que a gente precisa pensar principalmente nos jovens, nas crianças e jovens que estão na escola. Porque eu sou de terreiro e a gente vê uma felicidade gigante dessas crianças dentro do terreiro. Elas escrevem, elas cantam, elas conhecem folhas, elas falam uma língua iorubá, claro que é um iorubá arcaico, né? O iorubá dentro do terreiro, misturado com outras línguas e tudo mais. E quando chega nas escolas, a gente vê uma invisibilidade, um silenciamento e até se escondem, né? Fingem que são de outra religião, participam de atividades de outra religiosidade para que não sejam descobertos. Então, acho que pensar no cuidado que se deve ter com o que se fala sobre as religiões de matriz africana é um cuidado que a gente tem com a criança e com o adolescente, com o jovem de um modo geral. Para você ter uma ideia, eu fui substituta na universidade rural e quando eu ia de branco, isso causava um incômodo dentro do ambiente acadêmico. Então é um lugar que você imagina que não vai ter esse tipo de reação. Claro, passei bem por lá, mas no início eu sentia esse incômodo com meus fios de conta aqui. Quando eu cheguei em março aqui, eu estou no primeiro ano do doutorado, eu cheguei em março aqui e eu tive esse estranhamento das pessoas e de algumas pessoas me perguntarem se eu trabalhava aqui, se eu participava de algum projeto, não que desmerecendo outras profissões, mas em nenhum momento perguntavam se eu estudava aqui nesse espaço. Então os fios de conta, pano de cabeça, isso caracterizam um lugar já pré-determinado por essa sociedade cristã ocidental. Ninguém é igual a ninguém, pode ser perante a lei, mas também tem isso. Se nós não conseguirmos aceitar que existem diferenças dentro dessa sociedade, a gente não vai conseguir avançar em muitas coisas. Tá, Joia, muito obrigado, gente. Obrigada. Obrigado.